Bom, boa tarde. A gente vai estar gravando aqui os exemplos do módulo 19, que é sobre a segunda lei da termodinâmica. Nessa segunda lei da termodinâmica, nós estamos falando de máquina térmica. O que uma máquina térmica faz? A partir da queima do combustível, ela recebe uma quantidade de calor que eu vou chamar de QQ. Esse aqui é a quantidade de calor que ela recebe da fonte quente. A partir do movimento da máquina, ela realiza trabalho, ou seja, essa energia útil que eu quero, porque trabalho é uma força produzindo deslocamento, então eu tenho movimento. Só que para que isso aconteça, o motor tem que resfriar. Então, parte da energia da máquina, parte de toda a energia que veio da fonte de calor, ela nunca vai virar 100% trabalho. Parte tem que ser resfriada e vai para uma fonte que eu chamo de fonte fria. Então, esse aqui é a quantidade de calor para resfriar a máquina que foi cedida QF, esse F aqui é da fonte fria. O que a gente sabe é que quando a gente quer calcular o rendimento, que eu vou representar pela letra grega reta, eu vou pegar a energia útil do meu sistema, que é o trabalho, e vou dividir pela energia total que eu pude aproveitar, que é a energia que veio da queima do combustível, que é a energia que veio da fonte quente. Então essa é a primeira expressão importante sobre rendimento, né? Agora, eu também tenho que perceber que a energia é conservada e que calor é uma forma de energia. Então, a energia que a máquina está recebendo é toda a energia que vem da queima do combustível, a energia que vem da fonte quente. Parte dela se transforma em energia útil, que é trabalho, e a outra parte eu jogo fora, eu dissipo para a fonte fria a partir do resfriamento. Então, basicamente, para a gente iniciar os nossos estudos, nós temos essas duas grandes equações, tá bom? Então, vamos ler o problema agora, né? Uma máquina térmica recebe 5.000 joules de calor da fonte quente. Poxa, então, essa é a energia que ele está recebendo por causa da queima do nosso combustível. Então, QQ, a quantidade de calor que veio da fonte quente, isso aqui é igual a 5.000 joules, né? E ela cede 400 joules de calor para a fonte fria. Então, dos 5.000 que entrou, ela está cedendo para a fonte fria exatamente 400 joules, né? E o que ele quer? Ele quer o rendimento da máquina. Para calcular o rendimento, eu preciso pegar a energia útil, que é o trabalho, e dividir pela energia total, que é a energia que eu recebo da fonte quente, que nesse caso é 5.000 joules. Então, aqui ficaria que o rendimento é igual. Eu tenho o denominador, que é 5.000, mas está faltando trabalho. Mas como é que eu encontro o trabalho, né? Se eu sei que toda a energia que ela está recebendo da fonte quente, parte vira movimento, que é energia útil, que é trabalho, e parte eu dissipo para a fonte fria, eu posso reescrever que o trabalho nada mais é que a energia que a máquina recebeu da fonte quente menos aquela que ela dissipou para a fonte fria. E nesse exemplo, esse trabalho vai ser igual a 5.000 joules que ela recebeu da fonte quente menos 400 que ela cedeu para a fonte fria, ou seja, o trabalho dessa máquina é um trabalho de 4.600 joules. E aí o problema fica fácil, né? Porque se rendimento é trabalho sobre QQ, eu vou ter aqui 4.600 dividido por 5.000. Ou seja, esse rendimento vai ser igual... vou fazer aqui a divisão para que a gente resolva isso com cuidado. O detalhe que eu gostaria de deixar claro para vocês é que é muito importante que o rendimento esteja na forma de porcentagem, né? Então, deixa eu ver isso aqui. Vou dividir por 5.000. Olha, nós tivemos essa divisão 0,92, ou em termos de porcentagem, né? Se eu dividir por 100 e multiplicar por 100, esse rendimento é um rendimento de 92%. Essa é uma máquina que não existe, né? Ela tem um rendimento extremamente alto. Geralmente os rendimentos das máquinas térmicas são muito baixos, né? Bom, vamos agora para a questão número 2, né? Ela vai na mesma linha da questão número 1. Então ela fala, uma máquina térmica absorve 6.000 joules de calor de uma fonte quente. Então eu tenho toda a energia total que ela recebeu da fonte quente, então quantidade de calor da fonte quente, isso aqui é igual a 6.000 joules, né?
Qual o seu rendimento se ela cede 4.000 à fonte fria a cada ciclo? Então, a quantidade de calor cedida pela fonte fria ela é igual a 4.000 joules. Como a gente sabe que trabalho é a diferença entre toda a energia que ela recebeu da fonte quente e o que ela cedeu para a fonte fria, o trabalho então vai ser QQ menos QF, ou seja, 6.000 menos 4.000, o trabalho aqui vai ser igual a 2.000 joules. E aí a gente consegue calcular o rendimento com muita facilidade. Então, eu vou ter que, na letra A, o rendimento é igual à energia útil, que é aquela que é por causa do trabalho, sobre a energia total, que é QQ, né? Ou seja, vai ser igual a 2.000 joules, tudo isso aqui dividido por 6.000 joules, né? É muito importante observar que rendimento não tem unidade, né? Joule corta com joule, 2.000 dividido por 6 é a mesma coisa que 2/6, e 2/6 corresponde a 1/3, né? Se a gente for fazer a divisão aí de forma correta. Isso vai dar uma dízima, 0,33333, então 0,33. Em termos de porcentagem, o rendimento da nossa máquina é um rendimento de 33,33, já que era uma dízima por cento, né? E vem a pergunta da letra B. Qual a quantidade de calor que ela cede à fonte fria se o seu rendimento é 10%? Então, presta atenção, né? Nessa possibilidade, eu excluo a letra A, eu leio o enunciado e vou direto para a letra B. Então, eu tenho aqui na possibilidade B, eu continuo tendo uma fonte de calor, né? Tudo que ela está absorvendo é 6.000 joules, e agora eu tenho o valor do rendimento. Ele falou na possibilidade de eu ter uma máquina térmica em que o rendimento é 10%. Bom, para colocar na equação, eu não posso deixar na forma de porcentagem. Então, isso aqui seria 10 por 100, o rendimento é igual a 0,1, né? E a pergunta é bem clara. Eu quero saber qual a quantidade de calor que ela cede à fonte fria, já que eu tenho um rendimento aqui por hipótese. Então, é isso que nós queremos saber. Qual é a quantidade de calor cedida pela fonte fria? Então, a gente vai fazer o caminho inverso do que a gente fez anteriormente. Se eu sei que o rendimento é o trabalho sobre a quantidade de calor cedida pela fonte quente, e nós temos o rendimento, que é 0,1, e a quantidade de calor cedida pela fonte fria, pela fonte quente, a gente calcula o trabalho. E a partir do momento que a gente calcula o trabalho, a gente consegue, pela conservação de energia, sabendo que toda a quantidade de calor que veio da fonte quente, parte virou trabalho, parte foi cedida para a fonte fria, se eu sei que o QQ é 6.000 e a partir da equação do rendimento eu calculo o trabalho, automaticamente eu consigo calcular a quantidade de calor cedida para a fonte fria, né? Então vamos lá. Então eu posso escrever na forma decimal ou às vezes até na forma de fração, né? Ficaria tranquilo também. Então 0,1 é igual ao trabalho sobre QQ e esse QQ é 6.000 joules. Ao multiplicar em cruz, 0,1 vezes 6.000, nós vamos ter que esse trabalho é um trabalho de 600 joules, né? E a partir disso fica muito simples, porque se QQ é 6.000 e o trabalho que a gente acabou de calcular é um trabalho de 600 joules, nós encontramos a quantidade de calor cedida pela fonte fria de uma forma muito simples. Então, nós vamos ter que 6.000 é igual a 600 mais a quantidade de calor que foi para a fonte fria. 600 passa subtraindo, 6.000 menos 600, isso aqui vai dar 5.400 joules. Então, a quantidade de calor cedida para a fonte fria, isso aqui vai ser igual a 5.400 joules. Tá bom? Bom, vamos passar para a próxima questão agora, né? Questão número 3. Essa questão número 3, a gente tem que fazer ela com um pouquinho de cuidado, né? Então, vamos ler com muita atenção, porque ela pode estar envolvendo coisas novas no nosso exercício. Uma máquina a vapor, a caldeira, então a caldeira é onde eu tenho a fonte quente, está a 500 Kelvin. Olha que interessante, né? Então, ele deu a temperatura da fonte quente, a temperatura da caldeira. Ela é igual a 500 Kelvin. E reforçando, né? Quando a gente trabalha com gases, as temperaturas sempre em Kelvin, nunca em Celsius. E ele pede, determine o rendimento máximo
que essa máquina pode ter quando? Olha, essa palavra é fundamental na hora que a gente lê um exercício, né? Eu vou falar o que significa a gente explicitar que o rendimento é máximo, né? Ele fala quando o vapor escapa diretamente na atmosfera à pressão normal, como nas antigas locomotivas a vapor, né? E B, há um condensador para resfriar o vapor na saída fonte fria a temperatura ambiente de 27 graus Celsius, dado a temperatura de condensação da água à pressão normal é uma temperatura de 100 graus Celsius, né? Bom, se o vapor escapa diretamente na atmosfera à pressão normal, como nas antigas locomotivas a vapor, significa que a temperatura, né, com que ele está escapando, ou seja, que ele sai para a fonte fria, é uma temperatura igual a 100 graus Celsius, né? Essa é a temperatura de condensação na água a pressão normal. Então, ele está saindo da caldeira, quando ele chega diretamente na atmosfera, ele vai sofrer a condensação. Então, vamos supor que essa temperatura da fonte fria aqui seja 100 graus Celsius. Ao somar 273 para transformar em Kelvin, nós vamos ter 373 Kelvin, né? E o que ele quer? Ele quer o rendimento máximo. Aí é que a gente vai tentar compreender a equação do rendimento de Carnot. Então, Carnot foi um físico, né? Engenheiro também, francês, e ele estava tentando compreender quando uma máquina podia ter o maior rendimento possível, porque as máquinas térmicas em geral têm rendimentos muito baixos, né? Então a gente utiliza muita queima de madeira, de combustível, principalmente madeira na época, e utilizava parte dela de uma forma com rendimento muito baixo. Então a gente tinha muito desperdício de energia. E Carnot descobriu o seguinte: todo o calor que a gente conseguia retirar da fonte quente era proporcional à temperatura da fonte quente, né? Então, desculpa, vou colocar aqui, e tinha uma constante de proporcionalidade. Do mesmo jeito que todo o calor que a gente conseguia ceder para a fonte fria era proporcional à temperatura da fonte fria, com a mesma constante de proporcionalidade, né? E aí ele percebeu algo muito interessante, né? Se o rendimento de uma máquina era trabalho sobre a quantidade de calor cedida pela fonte quente, ele reescreveu essa equação de forma que o rendimento dependesse só da quantidade de calor retirada da fonte quente e cedida para a fonte fria. E o trabalho, a gente sabe que é a diferença entre QQ menos QF, né? Porque a gente sabe que todo o calor que a gente retira da fonte quente, parte vira trabalho e parte é cedida para a fonte fria. Então, o trabalho nada mais é do que QQ menos QF, né? Tudo isso aqui dividido por QQ, né? E ele pôde dividir essa expressão de tal forma que QQ é um denominador comum tanto ao primeiro quanto ao segundo termo do numerador. Eu posso reescrever, então, essa expressão como sendo QQ dividido por QQ menos QF dividido por QQ, né? QQ dividido por QQ dá 1, então o rendimento pode ser reescrito também como sendo 1 menos a quantidade de calor cedida pela fonte fria sobre a quantidade de calor retirada da fonte quente. É uma outra forma de reescrever a mesma equação que está em cima. Só que, segundo Carnot, esse rendimento vai ser um rendimento que nós vamos chamar de rendimento máximo quando, né? Quando só depender da temperatura a quantidade de calor que eu retiro da fonte fria e retiro da fonte quente. Então, eu reescrevo essa equação de rendimento como sendo 1 menos QF vai ser K, uma K que é uma constante, vezes a temperatura da fonte fria, sobre K, vezes a temperatura da fonte quente. Como esse K pode cancelar com o K, que é uma mesma constante, nós temos uma equação para calcular aquilo que nós chamamos de rendimento máximo de uma máquina. E o que é interessante que Carnot descobre é que esse rendimento máximo depende só das temperaturas, tanto da fonte quente quanto da fonte fria. E aí vem a grande dica, né? Qualquer enunciado de questão que você lê e que ele falar que a máquina tem um rendimento, mas esse rendimento é um rendimento máximo, significa que eu estou usando a construção de Carnot. E essa equação de rendimento pode ser reescrita em termos de temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente.
sempre em Kelvin. Então, olha que interessante, ó. Nós temos a temperatura da fonte quente, que é 500 Kelvin, a temperatura da fonte fria é 273 Kelvin, e eu quero calcular o quê, né? Eu quero calcular o rendimento máximo, considerando a primeira situação, que é a situação da letra A. E isso fica simples, né? Porque eu tenho as duas temperaturas. Então, nesse item aqui, que é o item A gente vai falar que o rendimento, que é o rendimento máximo, vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 273 Kelvin, sobre a temperatura da fonte quente, que é igual a 500 Kelvin. Então, isso fica 1 menos 373, tudo isso aqui dividido por 500, tá? Ou seja, o rendimento máximo dessa máquina vai ser igual a 1 menos. Vamos dividir 273 aqui por 500, vamos ver quanto dá isso, né? Desculpa, 373. 373 dividido por 500, isso fica igual a 0,746. 0,746. Então, no item A, o rendimento máximo vai ser igual a 1 menos, deixa eu fazer a continha aqui, vai ser igual a 1 menos 0,746, ou seja, rendimento máximo é 0,254, ou em porcentagem é 25,4%. Essa é a letra A, né? A letra B. Ele fala que é um condensador para resfriar o vapor na saída, é uma fonte fria. E a temperatura ambiente é de 27 graus Celsius. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso se vai ter um resfriamento, né? A gente vai resfriar o vapor logo na saída, né? Sendo que a temperatura ambiente é uma temperatura de 27 graus Celsius. A gente vai considerar agora que a temperatura da fonte fria é 27 graus e não mais 100 graus. Então, nesse item B, a gente vai ter a mesma temperatura da fonte quente, a temperatura da caldeira, que no caso era uma temperatura de 500 Kelvin, e agora a temperatura da fonte fria é 27 graus Celsius. Se nós somarmos a 273 para converter para Kelvin, isso aqui vai ser igual a 300 Kelvin. E a gente calcula o novo rendimento máximo dessa máquina, usando a lei de Carnot. Então, rendimento máximo ou rendimento de Carnot vai ser igual a 1 menos a temperatura em Kelvin da fonte fria sobre a temperatura em Kelvin da fonte quente. Ou seja, né, o nosso rendimento máximo, isso aqui vai ser igual a 1 menos temperatura da fonte fria 300 sobre temperatura da fonte quente 500, né? Podemos cancelar os dois zeros. Isso fica que o rendimento máximo vai ser igual a 1 menos 3/5. Isso aqui dá 0,6. 1 menos 0,6 dá 0,4. Então, o rendimento máximo aqui seria 0,4 ou 40%. O que é interessante a gente observar nesse exercício, né? Que quanto menor a temperatura da fonte fria, conforme a temperatura da fonte fria diminui, o rendimento da máquina térmica aumenta, né? Se a gente tivesse a possibilidade de ter uma temperatura da fonte fria 0 Kelvin, que é uma temperatura muito baixa, menos 273,15 Celsius, o rendimento seria praticamente de 100%, né? Coisa que a gente não consegue ter, tá bom? Bom, vamos para as nossas duas últimas questões agora. Vamos lá para a questão 4, né? Olha que interessante o enunciado, ó, vou grifar. Toda vez que você lê o enunciado e ele falar que o rendimento é de uma máquina de Carnot, significa que o rendimento é máximo. Além de eu poder usar, isso é importante, né? A equação que o rendimento é trabalho sobre QQ, eu posso usar. Eu também posso usar agora que o rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. As duas equações são possíveis, tá bom? Então, numa máquina de Carnot, a fonte fria está a temperatura do ponto tríplice da água, que é 273 Kelvin. Então, nós temos TF, temperatura da fonte fria, 273 Kelvin.
o calor cedido a essa fonte fria, então toda a quantidade de calor cedida à fonte fria é igual a 6.000 joules. Determine a temperatura da fonte quente quando? Letra A. O calor cedido da fonte quente é 8.000 joules. Então, olha, a pergunta tem que ser muito bem compreendida, né? Ele quer a temperatura, mas a temperatura em que está a fonte quente, tá bom? Essa é a questão. A única expressão que nós aprendemos que tem a temperatura da fonte quente é a do rendimento, né? Então, olha, se eu já tenho a temperatura da fonte fria, que é 273, e eu quero a temperatura da fonte quente, o que eu preciso encontrar? O rendimento. Então, essa é uma questão importante, né? Bom, eu quero o rendimento. Quais são as informações que nós temos nesse momento? Nós temos do enunciado que o calor cedido para a fonte fria foi 6.000 joules e nós acabamos de ler nessa letra A que o calor recebido da fonte quente foi 8.000 joules. Então, olha, outra informação que nós temos aqui, né? Bom, se eu tenho o calor da fonte fria e o calor da fonte quente, nós podemos encontrar o trabalho, que é a diferença do que ela está recebendo e o que ela está perdendo. Ou seja, o trabalho é um trabalho de 2.000 joules. E aí fica simples, né? Porque se eu tenho o trabalho e a quantidade de calor da fonte quente, eu acho o rendimento. Se eu tenho o rendimento e a temperatura da fonte fria, eu acho a temperatura da fonte quente, tá bom? Por isso é que é importante, ao ler o enunciado, a gente ir anotando as palavras importantes, anotando as informações que nós temos para poder construir o raciocínio. E aí a gente vai primeiro calcular o rendimento, que é trabalho sobre QQ, né? E aí a gente vai calcular o rendimento nesse momento, né? Quanto vale o trabalho? 2.000. Qual é a quantidade de calor retirada da fonte quente? 8.000. Então, a gente vai ter aqui 2.000, tudo isso aqui dividido por 8.000. Isso aqui é igual, se eu simplificar os zeros, 2/8. 2/8 é a mesma coisa que 1/4 ou 0,25. Tudo bem? Então, é importante, ó, se eu achei o rendimento e eu tenho a temperatura da fonte fria, agora eu vou achar a temperatura da fonte quente. Vou usar aqui a equação do rendimento máximo, que é o rendimento de uma máquina de carvão. Então, nós vamos ter a seguinte questão agora. Rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. O rendimento eu vou trocar por 0,25 e a temperatura da fonte fria por 273. Então, a gente vai ter aqui 0,25 é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Se 1 passar subtraindo, nós vamos ter que 0,25 menos 1 é igual a menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. 0,25 menos 1, isso aqui vai ser igual a menos 0,75. É igual a menos a temperatura da fonte fria, que é 273, sobre a temperatura da fonte quente. Posso multiplicar os dois lados da equação por menos 1, os dois ficam positivos, e multiplico a equação em cruz, né? Para encontrar o valor. Então, ao multiplicar por menos 1, os dois lados ficam positivos, eu vou ter que 0,75 TQ, 0,75 TQ, que é a temperatura que eu quero, é igual a 273, ou seja, a temperatura da fonte quente é 273 dividido por 0,75, tá bom? Vamos ver quanto dá esse valor aqui. 273 a gente vai dividir por 0,75, 364 Kelvin, importante, tá? Essa é a temperatura da fonte quente, tá bom? Bom, letra B. Eu quero a mesma pergunta, ó, determine a temperatura da fonte quente quando o rendimento dessa máquina é 40%. A gente não pode esquecer que 40% é 40 dividido por 100, né? Então, isso aí dá 0,4. Então, agora é mais fácil, por quê? Porque eu já tenho o rendimento, né? O rendimento da máquina é 40%, ou seja, 0,4, né? E aí, se a gente sabe que rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, ele deu o rendimento, e eu já tenho a temperatura da fonte fria, eu uso a equação de Carnot e acho a temperatura da fonte quente.
né? Então, a gente vai ter aqui 0,4 mais 1, eu já vou passar para o outro lado, negativo menos 1, é menos a temperatura da fonte fria, que nós sabemos que é 273, sobre TQ, né? Pronto. 0,4 menos 1 dá menos 0,6 é igual a menos 273 sobre TQ. Posso multiplicar os dois lados também por menos 1 para ficar positivo, né? Multiplico em cruz, então eu vou ter que TQ, quem que é? 273 dividido por 0,6. E nós vamos encontrar a temperatura da fonte quente também, né? Então, vou fazer a conta, se eu dividir por 0,6 dá 455, né? Então, a temperatura da fonte quente, 455 Kelvin, tá bom? Espero que até aí vocês tenham entendido. E vamos finalizar aqui, a última questão da lista, ela fala de um refrigerador. Por favor, vejam o vídeo com muito cuidado para a gente entender como funciona o refrigerador, né? Então, nós temos um gás, esse gás está na parte de trás da nossa geladeira. O que nós aprendemos com a primeira lei da termodinâmica, né? Que eu consigo abaixar ou aumentar a temperatura de um gás sem que haja troca de calor. Então, vamos lembrar disso aqui só com um pouquinho de cuidado, né? A primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade de calor de um gás é a variação da energia interna, a quantidade de calor que esse gás troca, é responsável pela variação da energia interna mais trabalho, né? Se ele não trocar calor com o meio, significa que o trabalho é o oposto da variação da energia interna. Ou seja, se o trabalho é positivo, a variação da energia interna é negativa. Então, se ocorre a expansão do gás, o trabalho aqui vai ter um trabalho positivo, o gás está sofrendo expansão, a temperatura do gás diminui, né? Foi o exemplo que eu dei no atendimento. Se você pega um spray, pode ser um desodorante spray, uma tinta que está na latinha spray. Quando você aperta a válvula, o gás que estava contido vai sair, vai sofrer uma expansão. Você vai percebendo que a latinha vai ficando gelada. Então, o trabalho positivo, o gás expandiu, a temperatura caiu. Agora, o contrário, se você comprime o gás, trabalho negativo, o que vai acontecer com a variação da energia interna com a temperatura? Ela vai ser positiva. Então, quando você comprime o gás, a temperatura aumenta. Então, é esse processo sem troca de calor que vai haver aqui no nosso motor da geladeira, né? Que é chamado de compressor. Então, o que acontece? O gás aqui, na parte externa da nossa geladeira, ele está comprimido. Então, se ele está comprimido, significa que a temperatura é alta aqui atrás da geladeira. E esse gás corre por dentro da serpentina, dentro da geladeira. Quando abre a válvula, o gás sofre uma expansão muito rápida. Então, ao expandir, o que acontece? Baixa a temperatura daquele gás, baixa a energia interna daquele gás. Mas isso tudo está sendo feito por quê? Porque eu estou pagando energia elétrica para isso. É o compressor atrás da geladeira que, na realidade, consegue retirar calor. Presta atenção que esse não é um processo espontâneo, né? Por quê? Por que eu estou tirando o calor de dentro do refrigerador e mandando para fora? Graças ao trabalho realizado pelo compressor. Então, aqui, o trabalho realizado pelo compressor tira o calor de dentro da geladeira e manda para fora, né? E é ele a energia que eu pago. Ele é energia custosa, né? Continuo tendo que a quantidade de calor que eu mando para fora é a quantidade de calor que eu tiro da geladeira mais o trabalho. E aqui existe uma grandeza num refrigerador chamado de eficiência. Quem que é eficiência? É a energia útil. Qual que é a energia útil? É a quantidade de calor que eu tiro de dentro da geladeira para resfriar. Sobre a energia que eu pago. O que eu pago? O trabalho. Né? O trabalho do motor que faz a compressão ou a expansão do gás dentro do motor. Então, essa é a equação da eficiência de um refrigerador, que é diferente do rendimento de uma máquina térmica. Tá bom? Então, é uma questão conceitual, mas é uma questão importante. A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos.
A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que o gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. Olha que interessante, então parte externa e parte interna. É por meio do processo de compressão que ocorre na parte externa e da expansão que ocorre na parte interna que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira. Então, nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira, a expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. Então, ele não está cedendo, ele está retirando a energia interna, né, para o resfriamento da parte interna da geladeira. B. O calor flui de forma não espontânea da parte mais fria no interior para a parte mais quente no exterior da geladeira. Por que essa alternativa é a correta, né? Porque o calor é uma energia que flui naturalmente da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Por que eu estou tirando o calor da parte que está a temperatura menor? Porque isso está sendo feito graças ao compressor de forma não espontânea. Espontaneamente nunca o calor ia fluir da região mais fria para a região mais quente. Então essa é a alternativa correta, tá bom? Bom, a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao calor retirado da geladeira. Então, olha, não é verdade que o que eu estou cedendo ao meio externo é aquilo que eu retirei, né? Porque tem trabalho envolvido. Então, aquilo que eu estou cedendo ao meio externo é igual ao que eu estou retirando mais o trabalho realizado pelo compressor. Por isso é que a afirmação C é falsa. A D. A eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente externo for o seu compartimento interno. Bom, a eficiência depende do trabalho e da quantidade de calor que eu consigo retirar da fonte fria. Se ele não estiver bem isolado termicamente, eu não consigo retirar muito calor da fonte fria. Então a minha eficiência ela não é boa, né? Quanto mais calor eu retiro, mais eficiente é a minha máquina. Agora, se eu não tiver um bom isolamento, eu não consigo retirar muito calor. Vai haver muita troca com o meio ambiente e aí a eficiência baixa. Por isso é que a D também é errada. E a última. A energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se sua porta, né? Não. Por quê, né? Porque a troca não é só entre a fonte quente e a fonte fria, né? O meio exterior e o meio interior. Há realização de trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Qualquer coisa estarei no atendimento. Abraços.